abrir um campo, inclusive esse campo favorecendo aquelas pessoas que praticam a meditação, praticam a oração e são espiritualizadas, né? Então, independente se é hipótese ou não, o fato é que as pessoas espiritualizadas, elas têm uma capacidade de preservação dos seus fenômenos, do seu DNA, melhor do que aquelas pessoas que não têm, que não são espiritualizadas, não têm essa função do religar. Existe um trabalho muito interessante, também de um americano, chamado Cohen, Medicina e Religião, se não me engano, no livro. E ele fala o seguinte, também faz estudos nos Estados Unidos, que obviamente ele estuda uma população protestante, que a maioria dos americanos são protestantes, e ele percebe o seguinte, vários hospitais, várias clínicas, ele percebe três situações. A primeira, que ele constata que as pessoas espiritualizadas, a gente não vai dizer religião aqui, depois eu vou explicar por quê. As pessoas espiritualizadas, elas têm uma capacidade de resiliência maior do que as pessoas que não são espiritualizadas. Ou seja, mediante o sofrimento, mediante um câncer, mediante uma doença onde eu vou me deparar para no CTI, ou qualquer situação que eu perceba que eu estou correndo um certo risco de vida, eu, enquanto uma pessoa espiritualizada, eu tenho uma capacidade maior de resiliência, de resistência, quando eu sou comparado ao público que não tem religião, que não é espiritualizado. Uma outra coisa que ele constatou nas pessoas, ele constatou nesse estudo com relação à espiritualidade, ele percebeu que as pessoas mais espiritualizadas, elas têm uma capacidade de mudança de comportamento melhor do que as pessoas não espiritualizadas. Então, aí a gente consegue entender por que o rapaz conseguiu de parar de fumar maconha. Talvez seja até uma pessoa espiritualizada ou espiritualizou-se, né, mediante a meditação, né, ele conseguiu fazer, né, o religar e ele teve uma facilidade maior de deixar os seus livros. Então, as pessoas mais espiritualizadas, elas conseguem ter uma mudança de comportamento melhor do que as pessoas não espiritualizadas. E a terceira questão que ele estudou foi de suporte. Ele percebeu que as pessoas espiritualizadas, elas dão mais suporte, né, mais suporte na sociedade, em ONGs, em atividades beneficentes. E aí a gente vai lembrar de Kardec, da função da encarnação, que é nós evoluirmos através de provações e expiações e darmos suporte à criação. Suporte no sentido de suporte à natureza, não de suportar, carregar, mas no sentido de estarmos nos apoiando, né? Nos apoiando uns aos outros. Então, as pessoas mais espiritualizadas, elas têm uma capacidade maior de também dar suporte. Então, são pessoas mais resilientes, são pessoas que mudam mais rápido, têm a capacidade de mudança de comportamento e são pessoas que conseguem dar um suporte maior à sociedade. O estudo de Cohen com K. Então, aí a gente volta para cá, quer dizer, e quanto mais bem eu faço ao próximo, eu faço a mim mesmo, esse bem-estar me traz equilíbrio, tranquilidade, e isso me favorece do ponto de vista, né, do meu cromossoma e posterga o meu envelhecimento. Vocês já notaram as pessoas, esse pessoal do Lava Jato, quando eles entram na prisão, eles entram na cara. E agora você vê, né, a fisionomia desses cidadãos já há um tempo presos, o que me estressa, né, toda essa confusão na vida deles. Você fala, nossa, como fulano envelheceu. O Obama, a gente vê o Obama na entrada, quando ele entrou na presidência da República dos Estados Unidos, e depois de um tempo a gente percebeu que o Obama já, né, a esposa dele não, linda, famosa, cheirosa, mas ele já de cabelo branco, já envelhecido, por conta do estresse crônico, acelera o nosso processo de envelhecimento, né? A gente percebe nas fotos desse pessoal, nossa, o Cabral, quando envelheceu, está batido, e tantos outros, né, estão sob estresse crônico.
E uma outra coisa também que favorece a permanência e a regeneração dos nossos telômeros e o aumento da telomerase é a atividade física. Eles dizem que quanto mais atividade física, maior a preservação do nosso telômero, maior a aumento da telomerase, mais a gente consegue postergar a senilidade. Aí eu vou entrar na área dos meus amigos da educação física, dando uma palhinha, né? Então, a atividade física não é uma questão estética, é uma questão orgânica de vida, né? Então, eles perceberam isso. E a meditação lá entra porque ela traz toda essa atenção plena, toda essa paz, e eles identificaram isso. Que o grupo controle, quando entrou, ele entrou com uma medida X do telômero, né? E os budistas com uma outra medida, 2x. E quando eles foram submetidos ao mesmo tempo de meditação, do processo meditativo, e eles foram verificar as células desse grupo controle, eles perceberam um aumento do telômero e da telomerase. Já um aumento. Falei, opa, então parece que houve, né, um sinal dizendo que houve um benefício, né, de forma celular, fora o benefício bioquímico do cortisol plasmático, redução do cortisol plasmático, redução da noradrenalina e de uma série de outros fatores que estão relacionados à questão do estresse. Outro estudo com meditação da Sara Lazar, uma neurocientista da Escola de Medicina de Harvard. Ela também estudou monges tibetanos. E aí ela também colocou, né, no estudo dela, ela já colocou na ressonância nuclear magnética funcional e na ressonância nuclear magnética estrutural. Então ela estudou como funcionava e ela estudou se a espessura do córtex, se o número de células, se existia diferença, não existe diferença quando eu oro ou quando eu medito. E ela chegou também com um monte de tibetanos. Aí ela viu que ocorreram operações neuroanatômicas e neurofisiológicas por estudo de ressonância nuclear magnética funcional e estrutural. Esse córtex paralímbico, na verdade você tem o cérebro, quem estudou um pouquinho de psicologia, né, entende que tem um sistema límbico, que é um sistema que fica para dentro do cérebro e ele está relacionado às emoções. E esse córtex paralímbico, na verdade, ele faz a intermediação entre o sistema límbico e entre o sistema a nível de juízo, memória operacional, né, enfim, de organização. Então ele faz mais ou menos esse link, né, esse córtex paralímbico. E ele percebeu uma maior atividade nessa região, significando e aí corroborando com as freiras carmelitas, onde ele constatou que no cérebro das freiras carmelitas não existiam áreas isoladas, funcionava de forma sincrônica, né? Todas as áreas cerebrais estavam funcionando de forma sincrônica. E nesses monges tibetanos, eles perceberam o aumento da funcionalidade desse córtex paralímbico, onde você tinha a emoção com a razão, digamos assim, com a organização, com a memória operacional. Aí ela até faz uma observação. É o estado de ligação mente-cérebro. Diminuição da amígdala temporal. A amígdala temporal, ela fica também numa região do cérebro e que ela é responsável, fica perto do hipocampo, perto da área da memória. E essa amígdala temporal, ela tem uma função, quando ela está ativada, certo? Quando nós identificamos a função da amígdala temporal, é a área do estresse, é a área relacionada à luta e fuga. É aquela área que, quando eu estou numa crise de pânico, a crise de pânico é o nosso alarme, dizendo: eu estou taquicárdico, minha pupila dilata, meus pelos ficam eretos, a minha alma contratura muscular, né? Há uma liberação de ácido gástrico, isso em função para que eu possa lutar ou eu possa fugir. Isso é uma questão biológica. Os nossos ancestrais, se não possuíssem uma amígdala muito bem ativada, quando eles estivessem fazendo uma colheita na África e chegasse um leão, né, eles não pensassem duas vezes, tomou susto e morressem. Porque se não disparasse essa função, ele ia pensar: ali está o leão,
Será que ele vai me comer? O que eu vou fazer? Né? E meditar, vai a atenção plena. Só que agora não é hora da atenção plena, é hora de correr. Né? Então, exatamente isso. A amígdala temporal, ela estressa essa função de estresse, essa nossa função. Quando eu falo estresse, é porque entendendo, né, o nosso cérebro não como produtor, mas como transmissor, como filtro. Né? Então, eles perceberam, né, ela percebeu nos monges que havia, né, uma diminuição da função da amígdala temporal. Ou seja, as reações emocionais dele estavam mais sob controle. Certo? É aquela história, passando os carros, ele não sustentava aquilo. Ou até percebia o perigo ou a questão, mas ele não sustentava. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, as crises de pânico, por exemplo, transtorno de pânico, é tão comum, tão atual. Na verdade, ele dura de 1 a 2 minutos, não mais do que isso. Como também o sentimento de tristeza. Mas por que eu sinto pânico meia hora, 1 hora, 40 minutos? Porque você sustenta isso. Porque na medida em que eu penso, ai, estou passando mal, e aí eu começo a sustentar, eu vou morrer, eu vou ter um treco, eu vou ter isso. Aí eu começo a sustentar o pensamento. Eu começo a acompanhar o carro vermelho. E aí, por conta disso, eu tenho perigo, alguma coisa, e aí eu faço uma avaliação daquilo, uma avaliação subjetiva, e aí eu entendo que aquilo, nessa minha avaliação subjetiva, eu entendo que eu estou correndo muito risco, e aí, por conta disso, eu estou correndo muito risco, eu vou morrer, eu vou ter um treco, aí eu deflago o meu sistema de alerta, e aquilo fica retroalimentado. Fisiologicamente, é 1 a 2 minutos, como sentimento de tristeza, eu vou ficar triste, né? Então eu vou ficar triste, eu estou triste, mas eu estou triste, ó dia, ó dor, ó azar, e aí eu vou começar a sustentar essa questão, e aí, obviamente, eu vou acabar desenvolvendo, saio do estado de tristeza para entrar no estado de melancolia, de depressão. Entendendo comportamento, nós temos. Aqui. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos o comportamento, uma seta para cá e uma seta para cá. Nós temos a estrutura cerebral, e a estrutura cerebral ela tem a ver com a configuração dos meus neurônios, com a rede de configuração dos meus neurônios e dos meus neurotransmissores. Então, obviamente, né, se eu tenho um comportamento, né, por exemplo, de raiva, de mágoa, qualquer outro tipo de comportamento, isso tem uma influência na minha estrutura cerebral. Tendo uma influência na minha estrutura cerebral, isso gradativamente vai mudar a estrutura dos meus neurotransmissores e dos meus circuitos neuronais. E aí eu posso ter uma baixa da minha serotonina, uma baixa da minha noradrenalina, da minha dopamina, etc. E essa baixa da minha noradrenalina, da minha dopamina, vai fazer com que eu também, ou vai somar, ou vai aumentar, de uma certa forma, as minhas manifestações de melancolia. Então vai haver um feedback, né? Por isso que a gente coloca, no caso das doenças mentais, de pânico, depressão, você precisa utilizar sim a medicação, porque o teu comportamento alterou a configuração dos teus neurotransmissores. E alterando a configuração dos teus neurotransmissores, vai ser necessário você repor isso. Mas só isso não. Há necessidade de mudança do comportamento. E aí a mudança do comportamento significa, né, nós fazemos uma atividade física, nós nos espiritualizarmos, praticarmos a meditação, ou seja, mudança de hábitos de vida. Porque quando começa a mudança de hábitos de vida, vem a estrutura cerebral, eu vou reconfigurando os meus circuitos neuronais, isso a gente chama de neuroplasticidade. E aí, quando eu reconfiguro, eu crio, né, a função hábito, né? Por enquanto eu estou com vontade, aí eu vou repetindo, né, o processo. Com a repetição do processo, eu vou mudando a configuração dos meus neurônios. Mudando a configuração dos meus neurônios, eu vou passar a ter outro comportamento.
a estrutura cerebral, ela também vai ter influência no meu comportamento e, obviamente, nos meus neurotransmissores. E aí a gente entende que quando eu começo a meditar, como a Silvia falou, começa 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, eu vou reconfigurando neuroanatomicamente e bioquimicamente no cérebro. E isso me reforça, eu começo a sentir um bem-estar, e aí isso reforça o meu comportamento de meditação. Igual a atividade física. Quem não gosta de atividade física, no início é um sacrifício enorme. Não gosto de fazer, bate-pezinho, né? Mas na medida que eu começo a fazer atividade física, eu vou criando hábito. Criar o hábito é isso. Por isso que Jesus nos fala, Emmanuel nos fala. A questão não é cura, a questão é educação. Né? A questão é educação. Quer dizer, eu educar, eu mudar os meus hábitos. E é por intermédio da educação. Por intermédio da educação, eu vou criando novos hábitos, eu vou reconfigurando neuroanatomicamente, neuroquimicamente no cérebro, e isso vai me dar um feedback do meu comportamento. Né? Então, e quando eu estou com raiva, e quando eu estou com mágoa, quando eu estou com mágoa, eu também faço uma reconfiguração. Aí aquela pessoa que fica naquele atavismo de raiva, de mágoa, de ressentimento, porque ela começa a alimentar um circuito, é como se ela criasse um circuito da mágoa e do ressentimento. E o meu cérebro criasse uma função neuroquímica em relação a isso. Eu crio uma homeostase, um equilíbrio em relação a mágoa, ressentimento, raiva. Aí a Joana fala o que pra gente? Olha só, faça o bem e vá diminuindo o mal, vá transformando isso, vá colocando gotas do bem nisso, porque você vai mudando gradativamente pela educação os seus atavismos, os seus maus hábitos. Vamos entender isso que na reencarnação a gente já traz esses circuitos, esses atavismos. Aí a gente diz assim, a dependência química, né, é uma doença mesmo, porque o humano, dependente químico em outras encarnações, ou um glutão em outras encarnações, eu, né, vivo essa configuração, e essa configuração, né, ela também tem uma preponderância no meu comportamento. O que eu tenho que fazer, às vezes, tomar medicações e mudanças de comportamento. Por isso que hoje em dia, em termos de saúde mental, em termos de saúde física, só a medicação não vai resolver. Ela é um grande aliado, mas se não houver mudança de comportamento, não houver a educação, e aí a meditação e a oração são grandes instrumentos para que a gente consiga obter o êxito. E aí nós temos a questão do aumento da massa cinzenta do córtex cerebral. Então eles constataram isso. E quando a gente aumenta a massa cinzenta do córtex cerebral, o que significa? Quando eu envelheço, eu diminuo a espessura do córtex cerebral, a atrofia cerebral. Quando eu medito, quando eu tenho a prática da oração, eu mantenho a espessura ou eu até aumento a espessura do meu córtex cerebral e de várias funções cerebrais. O aumento dos astrócitos dos vasos sanguíneos. Os astrócitos são células que sustentam os neurônios, mas hoje em dia já tem estudos dizendo que eles têm papel preponderante na doença de Alzheimer, né? Na enfermidade de Alzheimer, algumas demências, os astrócitos e os vasos sanguíneos, essas células de sustentação. Então, quando a perda dessas células de sustentação, existem alguns estudos que mostram que você pode ter também indícios do avanço ou do surgimento da doença de Alzheimer. E uma coisa importante, o hipocampo diminui sob estresse. Então, o cortisol, aquele hormônio do estresse, ele tem uma atração, né, uma quimiotaxia ali pela região do hipocampo. Lembrando que o hipocampo é a área da memória. Uma das grandes funções do hipocampo é a área da memória. Então, quando eu sou uma pessoa estressada, o meu pensamento acelerado, o que acontece? Ele tem atração, né, esse cortisol tem atração pelas células do hipocampo. E aí faz o quê? Ela altera a função dessas células e não deixa o hipocampo também, essas células se regenerarem. Aí eu reclamo que eu estou com problemas de memória, não consigo melhorar, que eu estou falhando a minha memória. Conhece alguém assim? Então, que eu estou com problemas de memória, que eu estou falhando. E na verdade a gente faz todos esses estudos bioquímicos, né, neuroanatômicos, neurofisiológicos, para tentar identificar se existe uma lesão na área do hipocampo, e a gente identifica que essa pessoa que mantém pensamento acelerado, que mantém estresse crônico, que não para meditar, ela começa as enxurradas de cortisol,
foco, né, por conta do estresse do dia a dia, ela vem a comprometer a sua função memória, né? E aí o que acontece? O cortisol diminui, né, a função do hipocampo, e se você tiver uma diminuição, você mantém a capacidade de autorregeneração e preservação do tamanho através da prece e da meditação. Ou seja, quando eu tenho meus momentos de prece, meus momentos de meditação, eu baixo o nível cérebro de cortisol e eu permito que meu hipocampo, eu permito que minhas células neuronais, naquela região da memória, consigam regenerar. E aí, além da meditação, manter o exercício da atenção plena, manter o exercício, melhora a memória, melhora a forma, melhora todas aquelas discussões que a Silvia já disse. Então está importante aí, por isso que a gente vai desacelera. Se a gente quanto mais acelerar, mais a gente vai perder o foco, né? Menos a gente vai registrar, e aí vai ficar complicado. Então, para a gente concluir, há indícios significativos que a prática da oração, meditação e espiritualidade são benéficas ao nosso organismo do ponto de vista físico e mental. Então, as duas teorias, né, não se chegou à conclusão, mas se nós tivéssemos que optar, fiquemos com Kardec, ficamos com Cristo, ficamos com a doutrina espírita, porque ela nos traz, como diz Manuel Filomeno de Miranda, é um tratado de higiene mental, né? Então, é esse o recado para a gente, e eu fiquei também muito surpreso quando eu vou estudar sobre meditação, o quanto é importante. A bibliografia está aqui, né? O Cone que eu mencionei. E aqui o trabalho com o mesmo explorando a relacionamento sério. Eu queria, só mostrar um exemplo prático de tudo isso que foi falado, e agora é interessante, que é a minha área de conhecimento. O processador, quando ele está ligado, ele não para de processar. Ele tem um fluxo de processamento constante. Essa imagem que a gente está vendo aqui, a gente acha que o computador está parado. Não está, ele está repetindo, fazendo a imagem constantemente, segundo após segundo. Ele nunca para. Então o programador, quando quer que o computador faça alguma coisa, ele precisa fazer uma intervenção nesse fluxo do programa. Então eu vou mexer aqui no teclado, por exemplo, eu dei um comando lá no sistema de processamento e ele passou a obedecer uma nova condição. Olha que coisa interessante dentro dessa coisa do fluxo do pensamento, tá vendo? Então, olha só, programadores, intervêm nos seus processadores.